né? Fui morar em Brasília. E foi também algo pela primeira vez, né? Assim, eu tô saindo da casa dos meus pais, tô mudando de estado para trabalhar, né? Muito medo, né? Muitas inseguranças, né? A gente se sabota demais. Eu sempre tenho a sensação de que algo pela primeira vez te dá medo, Uhum. né? Sim. Você não, porque você perde o controle. Qual foi a última vez que você se viu fazendo algo pela primeira vez? Boa pergunta, né? Ao longo da vida, independente de quantos anos a gente tem, de quanta experiência a gente tem acumulada, em algum momento a gente vai se pegar fazendo alguma coisa pela primeira vez. E é sempre um desafio, porque o frio na barriga ele é automático, ele vem mesmo. A gente aqui gravando o primeiro episódio sabe bem como é que é isso. E o que a gente pode fazer, né? Quais são as alternativas para não desistir de uma coisa que a gente está começando? Bem, o que a gente pode fazer quando a gente está de frente com algo novo, né? Como é que a gente pode agir? E para não deixar o nervosismo tomar conta e para não desistir daquilo que a gente está começando. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre novas experiências, sobre como ajudar a pensar em novas alternativas para encarar esses desafios, nós convidamos aqui hoje o Victor Piotto, que é gerente de responsabilidade social corporativa da IBM. E eu vou contar um pouquinho mais sobre quem é o Vitor aqui. Vou usar minha colinha aqui. O Victor, além de líder de responsabilidade social corporativa da IBM, atua na frente de projetos sociais nível Brasil e na América Latina, tanto voltados para educação, voluntariado e sustentabilidade. Ele também atua com projetos sociais incentivados. Ele é biólogo de formação pela Universidade Federal de São Paulo, com graduação sanduíche na Université de Poitiers, mestre em ciências pela USP e dedicou parte da sua vida profissional como educador e professor da educação básica. Trabalhou em espaços não formais de educação e foi responsável pela área de ciências da natureza em uma rede de ensino nacional. É entusiasta dos estudos acadêmicos de responsabilidade social. Eu quero desejar as boas-vindas para você, Vitor. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Eu que fico, na verdade, super contente de poder participar com vocês, de estar aí também fazendo algo pela primeira vez, né, Sim, junto com todos vocês. nós Então, aqui. iniciar aqui esse papo, bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Vitor, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais da sua vida acadêmica, uau, que currículo, né? Super currículo. Agora a gente quer saber um pouquinho quem é o Vitor na fila do pão. Cara, o Vitor é uma pessoa que tá sempre buscando experiências novas, assim. Então, eu acho que tem muito dessa pegada do mundo acadêmico, de estudar, então posso até comentar um pouco depois, mas estudei biologia, mas estudei química, estudei mecânica automobilística, então assim, umas paradas muito nada a ver. Totalmente. Mas gosto também de me aventurar em trabalhos novos, então atualmente no trabalho, sempre trabalhando com sustentabilidade, vamos fazer um projeto social para crianças, ou formação de jovens, vamos falar de voluntariado para mulheres, então sempre me aventurando para esses outros lugares. Mais um Vitor também do lado pessoal é aquele que foi numa ópera pela primeira vez esse ano, sabe? Assim, que viaja sozinho, mas também adora Uhum. viajar com os amigos. Então, é um cara que busca experiências novas, né? Por vezes sozinhos, por vezes com pessoas. Muitas pela primeira vez também, então tô me redescobrindo agora, querendo conhecer coisas novas, espaços novos, momentos novos. Então, acho que esse é um pouco de um resumo de quem é o Vitor. Legal. Maravilha. Bem, Victor, falando um pouco sobre a sua trajetória, você já se viu fazendo algo pela primeira vez? Como é que você lidou com essa situação? Como, por exemplo, a ópera. Como foi pra você? Pra mim, eu sempre tenho muito medo. Aham. É muita insegurança, né? Algumas coisas, até mesmo antes da ópera. A ópera foi mês passado, né, Aham. assim. E foi curioso porque foi a convite de um amigo e eu não sabia o que ia ser, não sabia nem a língua. Quando eu cheguei era italiano e eu falei, gente, eu não Não sabia entendo. o que esperar. Eram 3 horas e eu fiquei, Uau. meu Deus. Mas tava lá e foi muito bom, foi muito Aham. bom. Mas algo que me fez, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em algo pela primeira vez foi quando eu tive a oportunidade de ir pela universidade, poder estudar fora, né? Eu sou da primeira turma do meu curso, né? Uhum. De um curso de licenciatura, Uhum. né? De uma universidade federal. Bom,
vários recortes complexos dentro desse sistema e que abriu uma oportunidade que eu falei, vou tentar, Sim. né? Gente, nunca tinha viajado pra fora, da minha família também não era algo muito comum. E eu falei, bom, vou tentar, né? E sabe quando as coisas vão dando certo, você fala assim, tá, é isso mesmo, assim, tipo, deu certo, Sim. sabe? É a minha vez de fazer isso pela primeira vez, sabe? De estudar Chegou fora minha pela primeira vez. vez. E o medo, e achar que é fraude, vai dar tudo errado. É uma autossabotagem, né? Total, acha que você não merece, né? Então, assim, acho que eu tive. Essa primeira vez foi algo que me marcou muito, né? Mas quando eu fui também, eu mudei de estado pra trabalhar, né? Fui morar em Brasília. E foi também algo pela primeira vez, né? Assim, eu tô saindo da casa dos meus pais, tô mudando de estado pra trabalhar, né? Muito medo, né? Muitas inseguranças, né? A gente se sabota demais. Eu sempre tenho a sensação de que algo pela primeira vez te dá medo, Sim. né? Você não, porque você perde o controle. Né? A rotina, você tem aquela ideia de que você sabe o que vai acontecer Tá depois do café da manhã. confortável. Sabe onde está a pasta de dente, Sim. Sim. né? E aí quando você sai desse processo de que você tem um controle de tudo, né? Você fala, Caos. caos, né? Qual que é o próximo passo a partir daqui, né? Aham. Você fica muito vulnerável, você fica exposto. Exposto a dar errado, exposto a falhar, e você vai ter que encarar isso, né? Sim. Ou senão você vai ficar sempre na mesma rotina, né? Então, encarar esse medo, essa vulnerabilidade e estar disposto, porque pode dar errado, Sim. né? Acho que é muito importante quando a gente pensa nas primeiras vezes, né? Que a gente vai encarar alguma coisa. Sim. E na tua experiência, assim, o que que você sente que mudou de quando você era mais novo, as coisas que você fez pela primeira vez quando você era mais novo, e as coisas agora com mais bagagem, com mais experiência, a tua forma de vivenciar essas primeiras vezes? Naturalmente, né? Quando a gente é mais novo, a gente sente maior pressão na sociedade, né? Parece que tá todo mundo te olhando, parece que o fracasso vai ser muito grande, né? Vai ser a decepção da sua família, né? Se você fracassar em alguma coisa, né? Quando a gente tá adulto, né? E eu já faço um recorte da minha vida adulta de um cara que não tem filhos, né? Que não sou casado, então assim, com um pouco menos dessas responsabilidades com outras pessoas, Sim. né? É que se falhar, tá na minha conta, sabe? Assim, tudo bem eu errar, tudo bem eu falhar, né? Eu tentar algo pela primeira vez me põe nesse risco, e se falhar, tá na minha conta. Eu vejo que quando eu era mais novo, eu tinha mais. O medo era muito maior, né? De errar, porque essa sensação de que eu ia decepcionar alguém, né? Decepcionar uma imagem esperada de um Vitor, né? Me colocava uma pressão de, por vezes, não arriscar tanto. E agora agora eu arrisco mais, porque, bom, quem que eu vou decepcionar? Bom, acho que ninguém mais espera tanta coisa de alguém que já é adulto, né? Eu não tenho tantas responsabilidades, como eu comentei, então, né, do que a primeira vez de um jovem para um adulto, eu coloco nessa balança de que a gente tinha mais pressão quando eu sentia muito pessoal, né? Mais pressão quando era mais jovem sobre o fracasso e o medo de errar do que eu sinto agora, né, enquanto adulto. Eu acho que é muito uma característica do jovem, né? Levar tudo à enésima potência. Total. Parece que se não der certo aquela vez, nunca mais. E é muito engraçado porque você ainda tem uma vida inteira pela frente, mas te traz aquela sensação que é o fim, acabou, é o fracasso, nunca mais. A gente potencializa muito mais as coisas quando a gente é jovem, né? Muito, muito mais. Mas eu acho que tem o ponto também que quando a gente é jovem, nós trazemos muito a perspectiva perspectiva ou a expectativa que as pessoas têm em relação a nós Sim. pra nossa. A gente acha que aquilo é nosso. Só que na real é o que as pessoas esperam de nós. Não é o que a gente espera da gente mesmo, né? Às vezes a gente acaba levando muito isso, né? Exatamente. É super. A pressão que o jovem sofre, É no muito geral, alta, né? é muito alta. E aí, eu vou abrir aqui agora pra falar um pouquinho de carreira, só que eu soube que você teve um trabalho inusitado, assim, cara, que a gente precisa falar Falar sobre Não, isso, não podemos porque, passar sem falar. nossa. Soube que você trabalhou num zoológico? Trabalhei num zoológico. Foi pouco tempo, Aham. mas trabalhei. E o que você fazia lá? Bom, foi nesse período que eu tava morando fora. Aham. Então era um estágio pela universidade. Então eu morava numa cidade que chamava Besançon. E lá tinha a Citadel, que era como o Museu de História Natural da cidade. Aham. E eu consegui um estágio para ficar no zoológico, né? Onde tinha toda a parte de conservação,
realmente pensando no bem-estar do animal. E aí eu tinha algumas tarefas, enfim, eu era estagiário, né? Então aí o plano era o cara que lavava o local onde os pássaros ficavam, preparava alimentação com medicamento para dar para os macacos, e aí até um dia que não era comum, né? Eu acho que eles optaram porque eu era estrangeiro, vamos, enfim, fazer o dia do menino. E aí me deixaram acompanhar, né, até a alimentação dos leões, né? Então foi uma experiência, tudo ali foi pela primeira vez, né? Assim, Sim. primeiro eu fazer um estágio fora, mas essa ideia de estar num zoológico, preparando alimentos, a medicação, cuidando do bem-estar dos animais era algo muito louco. Olha, eu acho que isso sim dá medo de fazer algo pela primeira vez. Independente de quantas vezes você já fez, sempre vai te dar Vai medo, dar medo. né? Não, é. Bem, Vitor, e você começou a sua carreira como profissional de educação e hoje atua no mundo corporativo. Como foi pra você essa mudança? Eu vejo que até mesmo antes de começar com a educação, né? Assim, eu já fiz outras mudanças de carreira e eu comecei trabalhando na área química, então eu trabalhava numa indústria química. Eu me formei, uma loucura também, me formei em laboratorista industrial, um curso que nem existe mais, Caraca. né? E pude fazer um estágio, então, num laboratório químico, tinha ali a rotina. Imagina aquela cena de filme mesmo, assim, todo mundo de branco, numa sala fechada de ar-condicionado. Eu me lembro até de uma vez que tava alagando o lado de fora, só que a gente não via, porque a gente tinha que estar todo lacrado, enfim, toda aquela questão de segurança, né? Então era muito louco. E aí eu fiz essa transição para educação. Certo. Então eu comecei como educador. Eu trabalhava com crianças na área de educação ambiental, então a gente tinha horta, falava de meio ambiente e tudo mais, reciclagem, era para bem pequenininhos, assim mesmo, Fundamental 1, educação infantil. Então vamos lá. Laboratório, educação. Isso. Eu fiz eu fiz uma formação em mecânica automobilística também nesse processo, mas aí nem trabalhei na área. Eu olhei e falei, não, acho que isso de fato não é pra mim. Né? Então eu comecei como na área química, aí fui como educador, e aí eu fiquei um bom tempo nesse processo, né? Na área de educação, nesses espaços não formais, então eu coloco o zoológico como espaço não formal de educação, Sim. né? Coloco também o laboratório que eu trabalhei na área de preservação de memórias, né, aí voltado para coleção científica, como um espaço também não formal, então ainda tudo voltado para educação, até que eu fiquei bom tempo dentro de sala de aula. Aí ali eu fiquei, né, trabalhei como professor de ciências para o Fundamental 2, foi uma experiência incrível. É bem a época que normalmente os professores tendem a ter bastante dificuldade, mas eu tenho uma paixão enorme para os meus alunos, que até hoje a gente conversa, por vezes a gente se encontra numa escola de bairro, né, e em seguida, e aí teve um salto interessante, mas ainda dentro do campo de educação, quando eu fui para Brasília. Então eu fui trabalhar na rede de ensino, para trabalhar com formação de professores, análise de currículos voltados para a área de ciências, mas aí o salto foi ir para o mundo corporativo 100%. Né? Ao entrar no mundo corporativo, tudo isso com muito medo. Assim, acho que falar de primeiras vezes mesmo. Assim. Sim. Cara, eu tinha o meu laboratório que eu fazia tudo com bastante rotina. O laboratório tem que ser assim, né? Manter os seus padrões. Sair disso pra ir pra uma sala de aula e aquelas crianças. Outro universo, criança. Meu Deus, aí cada dia era um que passava mal, e aí cada um queria contar uma história diferente. Não existe rotina dentro de uma sala de aula. Né? Então eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? A rotina é a chamada. A única coisa que a gente consegue fazer todos os dias iguais, né? E aí, esse passo de ir também para a sala de aula, assumir algumas turmas como professor realmente de fato. Esse salto para ir para Brasília trabalhar como essa pessoa responsável pela área de ciências. Mas o salto maior mesmo foi para o mundo corporativo, né? Que ali muda a chave, você fala assim, aqui a coisa é diferente, né? Foi uma passagem, eu ainda vejo que foi uma passagem tranquila. Por quê? Né? Quando eu fui para o mundo corporativo, eu fui para assumir uma área de educação. Então, eu fiquei por um programa de educação. Ainda era um ambiente ok para Que eu você, né? eu conhecia o sistema de escola, eu atuava em nome da empresa dentro da escola. Então, ainda tinha muito a presença do mundo escolar. Então, eu preparava plano de aula, preparava a formação, a gente pensava na formatura dos alunos, eu encontrava os alunos, eu mandava mensagem, e-mail para os alunos, enfim. A gente tinha essa comunicação, então ainda era muito próximo, né, do que eu fazia dentro de sala de aula.
Bom, dentro da IBM eu fui assumindo outras responsabilidades, né? E aí até eu chegar hoje como o líder da área de responsabilidade social, e aí que deixa bastante essa mirada de que eu tô em sala de aula, mas sim para a gestão de todos os projetos, Sim. né? Ali também foi, por mais que ainda dentro da mesma companhia, um salto muito grande, porque eu deixei de estar em sala de aula, né? E isso para mim foi uma... Me pega às vezes, sabe? Quando eu passo assim, tipo, queria estar fazendo a mesma coisa, né? Gosto muito de estar na sala de aula. Sim. Mas aí, Te enfim, entendo. a vida vai te levando para outros caminhos. Então, também tive muito medo, né? Quando eu fui assumir essa nova, eu falei assim, caraca, é muita coisa, né? Vai dar certo? E dá certo, Uhum. né? É uma foram transições, eu vejo que ainda muito tranquilas. Uhum. Né? Assim, de um salto, acho que deixar o laboratório para a sala de aula foi a maior delas, em questão de Sim. mudar totalmente a área. Sim. Mas todas as outras, as mudanças foram razoavelmente pequenas, Sim. né? Até chegar Tinha alguma hoje, conexão de uma de coisa alguma para maneira, outra. elas estavam conectadas pelo meio da educação, né? Até hoje, até chegar agora, onde a educação é parte de um conjunto maior de atividades, né? Sim. Legal. E você sente que essa bagagem que você traz, de todas essas outras experiências que você teve, te apoiam hoje no mundo corporativo, que é algo totalmente diferente daquilo que você tinha no laboratório? Porque quando a gente faz algo pela primeira vez, a gente aprende muito também, né, sobre muitas coisas que a gente pode utilizar em uma profissão ou algo que não seja aquela que você está ali de frente agora, né? Com certeza. Eu tenho certeza, assim, acho que tudo o que a gente vivenciou pode corroborar pra gente, pro que a gente está desenvolvendo, pro que a gente está Uhum. fazendo agora. Então, as minhas formações, até mesmo o que eu aprendi lá quando eu fiz mecânica automobilística, Uhum. que foi um aprendizado dentro de uma indústria, meu, vira e mexe algumas coisas eu falo, eu lembro disso, sabe? Uhum. Então, isso que eu aprendi, que eu nunca exerci profissionalmente, por vezes eu falo, nossa, foi lá que eu aprendi isso, e eu tinha 14 anos, Uhum. sabe? Sim. Então já passou o dobro desse tempo e eu vejo que isso me aporta ainda algo hoje. Eu queria te fazer uma pergunta pegando essa deixa que você trouxe, Victor. Qual que é a importância de você ter encontrado na tua trajetória empresas, organizações que tivessem abertas também a receber essa sua transição? Porque a gente vive numa era que tem essa expectativa com relação à experiência, né? Então, Uhum. o jovem precisa ter experiência para poder assumir tal posição numa empresa, ou, né, experiência, currículo do aprendiz, né? Como é que você formula isso? Qual que é a importância no teu olhar, né, com toda a tua bagagem, de que as empresas também estejam abertas, porque você, ao longo da tua trajetória, esteve aberto o tempo todo a Uhum. receber essas mudanças. Olhando para as empresas, a importância da empresa também estar aberta a receber alguém que está começando uma coisa pela primeira vez. Na minha trajetória, eu agradeço demais, assim, por ter sempre lideranças incríveis. Então, majoritariamente mulheres foram minhas chefas, e todas elas muito abertas a entender o que eu tinha de bagagem, como aquilo poderia, sim, aportar, né, pro cargo ali que eu estava aplicando, mas também outras habilidades que eu tinha, né, não necessariamente técnicas, mas que também eram importantes para o desenvolvimento. Tem cargos, sim, que a gente precisa de experiência. Eu acho que, assim, quando a gente vai pegando cargos mais altos, é natural que a gente espere que a pessoa já tenha alguma experiência, por exemplo, de atividades anteriores, né? Você não pode chegar acho, num cargo de diretoria, né, com algumas perguntas que são muito básicas sobre aquela área, né? Uhum. Ou sobre a gestão do que é uma diretoria, por exemplo, Sim. né? Mas toda essa transição, primeiro é contar com pessoas incríveis, mas isso tá fora do nosso controle, né? A Uhum. gente não Exatamente. Quem consegue. você vai encontrar no Quem você vai caminho. encontrar no caminho, a gente não consegue selecionar. Uhum. Mas também é essa autoconfiança. Então, pô, você se sente capaz, você vê o que você tem aquelas habilidades, cara, vai, aplica, sabe? Seja transparente, ó, eu tenho essas habilidades, essas aqui eu sei que eu não tenho, mas eu tô 100% disposto a fazer o que for preciso para desenvolver essa habilidade junto com vocês, Sim. né? Tô sendo transparente, não quero falar que eu tenho inglês fluente e Uhum. não ter no final do dia, mas parte dessas outras ou todas as outras eu tenho noção e eu consigo aplicar, eu consigo seguir e desenvolver essas atividades que estão pedindo e propondo.
E o outro lado da empresa é contar ali com as pessoas, com bons gerentes, né, com boas lideranças, que estão abertos também a entender que o mundo está muito mais fluido, que não existe mais aquela carreira vertical de que você começa como estagiário de comunicação, é analista júnior de comunicação, analista pleno de comunicação, e aí vai seguindo toda a linha de comunicação, que por vezes pode ser, e tá ótimo, porque as pessoas se encontram quando elas fazem isso, e quase que eu invejo quem conseguiu acertar de primeira, sabe, assim, e fez tudo na mesma linha, Sim. né? Mas que também é importante, né, ter experiências de outras áreas por vezes, né? Se eu puder dar um exemplo, assim, eu tenho na minha vida profissional, uma liderança que era de uma área totalmente diferente, né? E quando chegou, eu fiquei, uau, é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas trouxe uma bagagem que foi, tipo assim, tão legal, tão bom, que assim, pô, sabe? Todo mundo falou assim, não tinha gente melhor pra estar aqui, Que sabe? legal. Porque trouxe, então, essa ideia de quando uma pessoa pensa numa transição, ou pensa em aplicar pela primeira vez, ela tem uma bagagem que com certeza vai apoiar aquela posição, com certeza vai ajudar, né, aquela corporação a assumir os seus desafios. Então, o que eu vejo é os dois lados têm as suas responsabilidades, assim. Também você não consegue aplicar para qualquer vaga se você não tem parte dessas habilidades, né? Mas as empresas também têm que estar abertas a olharem e pensar, pô, tem gente muito boa que por conta desse sétimo item que eu coloquei aqui na lista de obrigações, eu não vou contratar essa pessoa, sabe? Então, eu vejo que os dois lados têm essa responsabilidade e é um papel dos dois. Também ter consciência, né, do quem tá aplicando, de que certas coisas precisam de habilidade. Sim. Você precisa estar bem preparado, bem formado também para assumir isso. E também ter os soft skills. Mas as empresas também têm o seu papel de responsabilidade, né? De entender que nem tudo é tão linear. Sim. Tem um ponto que eu vejo bastante também. Eu participei de um podcast esse tempo atrás e a gente levantou essa bola conversando que muitas vezes, principalmente para quem está começando numa vaga de entrada, talvez a pessoa que está ali no processo não tenha todas as habilidades que estão ali na descrição da vaga, mas um aperto de mão firme, um olhar no olho, uma conversa envolvente. Você ganha ali a pessoa que está te recrutando Total. e você consegue a oportunidade, né? Não é só habilidade técnica, de fato, né? E que, por vezes, alguns cargos de entrada, você faz menos essas atividades tão técnicas, né? Você tem uma parte mais operacional, acho que é um pouco natural de quando a gente pensa em alguns cargos de estágio. Em alguns casos, a gente tem ali o estágio fazendo até coisas muito complexas, né? Porém, é isso, a pessoa postura, fala bem, se comunica bem, né? Tem aperta a mão forte, olha no olho. Isso muda as habilidades brandas, os soft skills são, tipo assim, importantíssimos, né, nesse relacionamento. E cada vez mais, quando a gente pensa nesse mundo voltando ao presencial, né, você conseguir, assim, olhar no olho da pessoa e conseguir conversar com a pessoa, fazer uma reunião, sem estar olhando para baixo, enfim, com tanta insegurança, é muito importante. Quase mais importante do que a habilidade técnica. Porque eu falo isso de um bom lugar de fala, por vezes. A parte técnica a gente ensina. Sim. E varia de empresa para empresa também a parte técnica. Sim. Né? Então, quando eu penso numa, sei lá, numa empresa de moda, talvez, o modo de fazer o desenho nessa pode ser diferente dessa. Então, a parte técnica vai ser sempre diferente. Acaba se perdendo um pouco, né? E aí, talvez o comportamental da pessoa... Exatamente. E a parte técnica é isso, é a mais fácil de ensinar. Sempre vai ter algum curso online da empresa que já inventaram que vai te ensinar a parte técnica. Sim. Né? Mas o comportamental é complexo, é muito difícil você ensinar a pessoa a ser educada, sabe? A respeitar o seu chefe. Então, tudo isso, pra mim, quase que pesa mais do que a parte técnica em si. Sim. E assim, caso tenham alunos do iOS assistindo, vão ter, né? Com certeza. Vão ter alunos do Certeza. iOS assistindo isso aqui. Pessoal, entrevista remota, abre a câmera. Por A pessoa precisa favor. te ver. Não existe entrevista remota com câmera fechada. Eu já vou pegar a sua deixa então, Rafa. Falando de entrevista, você consegue puxar na memória como é que foi a tua primeira entrevista de emprego da vida? A primeira entrevista de emprego foi para esse estágio em química, ainda no mundo totalmente presencial. Nossa, eu era muito novo, muito novo. E tinha aquele rolê de fazer todo mundo junto, aquelas dinâmicas, sabe? Assim. Então foi algo. Eu sempre tive, né?
por parte da minha família, muito esse apoio por conta do trabalho. Meus pais também trabalharam, né, sou da região do ABC Paulista, indústria, automobilísticas, né, Sim. enfim. Então essa ideia da indústria, meus pais sempre me prepararam muito bem, enfim, já disseram como que seria ali a entrevista. Então, para isso já fui um pouco mais preparado, porque fazia grande parte desse cenário de indústrias do ABC. Eu fui com muito medo, né? Eu lembro que meu pai foi lá, me deixou de carro lá na frente, eu fiquei tipo, ai meu Deus, chegou a hora, sabe, de fazer a entrevista, de falar com a pessoa. Teve um momento prévio, nossa, me veio até agora a imagem da salinha que eu conversei direto com o recrutador e depois a gente fez a dinâmica em grupo, né? Muito inexperiente, né? Assim, eu fui muito sincero, eu falei de tudo que eu tinha de experiência, como que eu poderia colaborar com a companhia na época, mas muito inseguro, assim. Você se sentiu acolhido por quem estava te entrevistando? Você lembra como é que foi a receptividade Sim, contigo? sim, eram sempre todos muito fofos, assim. A minha experiência sempre foi muito positiva nesses legal. ambientes, né? Então, me receberam bem, sempre tinha ali uma água porque todo mundo tava nervoso, todo mundo ali com 15 anos, sei lá, né? Então, todo mundo muito tenso, mas tiveram esse cuidado, assim. Mesmo em outras etapas de outros processos, sempre foram muito respeitosos, muito educados, muito gentis, né? Em entender que o outro lado, né, de quem tá sendo entrevistado, é horrível. Porque Sim. você tá se expondo para uma pessoa para pedir emprego, né? E aquilo te coloca numa situação que você fica vulnerável, você fica com medo, você fica com receio, alguém tá sim te avaliando, Sim, com né? certeza. Vamos fazer um bate-papo. Eu uso esse termo, né? Quando eu vou fazer uma entrevista. Esse aqui é um bate-papo. Não é um bate-papo, cara. É uma É uma entrevista. entrevista de emprego. Eu tô analisando tudo que você tá falando, sabe? Sim. Né? Então, da minha primeira, eu lembro que foi muito tranquilo, porque todos eram muito jovens, então a gente já tem um pouco. Naturalmente, ali o RH já tinha aquela. Já dava uma afrouxada no que ia pedir, obviamente, era pra estágio e tudo mais. E foi tudo muito positivo, deu certo, consegui entrar. Mas foi muito bom. Essa minha primeira entrevista. Nossa, foi até bom fazer lembrá-la agora. E aí eu acho que a importância do acolhimento, que é bem isso que você trouxe, né? Empatia de quem tá ali do outro lado, de entender que não é só ali um candidato que você espera que ele te traga aquelas respostas, aquele perfil, mas entender, né? Quem tá ali, para muitos, como no teu caso, era a primeira entrevista, então você não sabe nem o que esperar, né? Então é legal ter essa flexibilidade, esse entendimento. Eu até acrescentaria que também tem esse papel das empresas de ordem prática mesmo, assim. Meu, ainda a gente pode manter a entrevista nesse horário, né? A conexão tá boa pra você, vamos fazer um combinado de entrar de câmera aberta, sabe? Fazer alguns combinados prévios para que ninguém também seja pego de surpresa, para que, de fato, o que tem que ser avaliado seja avaliado, Sim. né? E não questões técnicas de plataforma, ou, por exemplo, começou a chover, nem todo mundo tem uma. Quando eu faço entrevista, eu tô dentro do prédio da empresa. Sim. Ali uma conexão é boa, não tem ruído, não tem nada. E a outra pessoa não, por vezes, não tá numa situação como aquela, não tá num lugar tão bem iluminado como aquele, com uma banda de internet tão boa quanto aquela. Então também tem que entender esses outros aspectos que não é que a pessoa não tá preparada ou que são situações que ela não controla, né? E que a empresa também tem que estar pronta e saber tirar esse viés dela, né? De avaliar, tipo, isso não é a pessoa, são as circunstâncias que ela tava na hora que deram essa. Ali, talvez titubearam no áudio, que por vezes a câmera deu uma travadinha, mas depois voltou, enfim. Passou o carro do ovo. É isso. Quem Que a controla coisa isso. é um clássico, né? A Tem. mãe gritou no fundo, Cachorro do passou o irmão vizinho mais é isso. novo. Não tem como controla controlar, né? isso. Exato. E aí, por vezes, o candidato fica desesperado, se sente super culpado, fala, nossa, perdi a vaga, o que o vizinho ligou a furadeira agora, só em casa. E tira o foco do que importa, né? Total. E essa empresa já chega enviesada, assim, querendo a pessoa com um cenário de estúdio, com um microfone ótimo, com a iluminação perfeita. Cara, você vai contratar alguém que tenha uma equipe técnica ou alguém que realmente saiba fazer o seu trabalho? Você tá analisando quais características da pessoa, né? Sim. Exatamente. Isso conta bastante.
E aí, você contou da tua experiência, corta para 2023, o Victor que entrevista, que está do outro lado. O que você traz de ensinamentos e até de dicas para outros profissionais que estão assumindo esse papel de liderança e que aí vão, né, conduzir processo seletivo? Como não se perder, não esquecer do Victor lá, né, de alguns anos atrás? Como que é tá do outro lado? Eu conto muito com assim, a ideia do bom senso mesmo. Isso do que há pouco eu comentei de nem todo mundo tem a melhor banda, nem todo mundo tem a melhor iluminação e você precisa entender isso, né? Nem todo mundo vai entrar com computador, por vezes a pessoa vai estar no celular e a imagem vai estar vertical, ou senão a pessoa vai segurar ali com um pouco do peso, vai ficar um pouco tremida, que a pessoa está se esforçando muito para segurar o celular na horizontal e ela não tem onde apoiar, né? Então, bastante solidariedade com esse processo, né? Quando a gente faz algum tipo de entrevista, por exemplo, pensando em pessoas em vulnerabilidade, não vai ser o que a gente está acostumado do mundo corporativo, de todo mundo com aquele superprocessador, de câmera, de internet, o som, fone que tira ruído, né? É ter essa ideia da parte técnica. Isso para mim é assim muito importante de que a gente tire esse viés quando a gente faz uma entrevista. A segunda é sempre deixar a pessoa o mais calma possível. Por exemplo, contar de tudo que vai acontecer. Então, olha, eu vou fazer. Eu quero que você me conte um pouco de você. Em seguida, eu vou fazer algumas perguntas para você, né? Para essa vaga, a gente vai precisar falar inglês. Depois a gente comenta um pouco sobre isso. E depois a gente encerra. Tudo isso vai demorar 30 minutos. Tudo bem para você? Bom, vamos fazer aquela parte que a gente combinou? Então, assim, como se fosse algo bem didático Preparar a mesmo. pessoa para o que vai rolar ali, né? Porque Surpresa, né? todo mundo fica ansioso. E, cara, o que vai ser depois disso? Nossa, só faltam uns 5 minutos e tá falando ainda. Mas, bom, depois do inglês era encerramento, então você já sabe, Sim. né? E quando eu vou fazer do inglês, que é um ponto super complexo, de uma língua estrangeira, por vezes tá lá inglês avançado pro estágio, cara. Jura que você precisa de inglês avançado pro estágio? Quanto é fundamental, né, para Isso, isso? né? Será que a pessoa só não precisa conseguir ler e tá tudo bem, né? E, bom, vou fazer perguntas em inglês. Você sente a vontade de responder em inglês? Você quer responder em português? Se isso for um critério para você, tá tudo bem para a empresa. Você talvez corte aquela pessoa, mas pelo menos você não expôs aquela pessoa. Não gera um constrangimento, um porque pode desconforto. prejudicar todo o resto. É isso. Todos os próximos processos que ela vai fazer, ela vai lembrar desse momento como horrível. E vai falar que o inglês é péssimo, que ela nunca vai conseguir por conta da língua, né? Então, por mais que ela não passe, e se fosse o critério que o inglês de fato seja assim tão necessário, né? Você não pode constrangê-la, né? Então, minhas dicas 10, não considere nunca a parte técnica, né? É importante que a pessoa demonstre que ela se importou com isso, claro, né? Então a pessoa não vai fazer uma entrevista em qualquer espaço, por exemplo, né? Mas que ela realmente tenha se esforçado, mas que tem coisas que ela não controla, Sim. né? E ter todo esse cuidado com o processo, então sem gerar ansiedade no candidato, né? Então, pô, liga, avisa, pô, eu prefiro por telefone, então depois eu formalizo por e-mail, mas eu queria saber, tal dia tá tudo bem pra você? Você prefere um outro dia? Enfim, já tem que ser um diálogo a partir dali, né? Porque a pessoa já não pode chegar na entrevista com medo de você. Né? Vai ser, tipo, horrível. Ela não vai demonstrar quem de fato ela é, que é o que a gente espera no dia a dia. Né? Sempre vai ser aquele momento de tensão. Eu diria mais ou menos um pouco desse recorte para quem está fazendo entrevista para pessoas que estão indo, por exemplo, pela primeira vez fazer os seus estágios. Né? Sim. E aqui diversas vezes, né, a gente falou da palavra empatia. Eu vejo que às vezes as pessoas têm uma visão errada do que é empatia, né? As pessoas acham que empatia é sentir o que o outro sente e não dá para sentir o que o outro sente. Empatia é entender que o outro está em um momento e em uma posição diferente da sua. E é compreender isso. Porque muitas vezes, como você falou, não tem conexão com a internet, passou o carro do ovo. Às vezes a pessoa vai fazer um processo seletivo, tá na casa do vizinho, tá utilizando um celular porque o computador pifou ou deu alguma coisa. Então, empatia, né? Exatamente. E aí acho que entender que sempre, da vida inteira, independente da experiência, você vai vivenciar coisas pela primeira vez. E qual é o teu papel quando você tá ali com alguém que tá vivendo aquilo, né? Qual que é a tua responsabilidade? Total. E aí, por exemplo, a pessoa entra no trabalho, aí já gera uma segunda ansiedade, né? Assim, Primeiro dia. primeiro dia, né? Assim, eu teve uma vez que era o primeiro dia de alguns primeiro dia do primeiro estágio, né? De alguns colegas de trabalho.
E a gente, nessa empresa, a gente não tinha muito um dress code, né? Não precisava ir de social, de gravata. A pessoa foi de gravata. Aí a gente ficou. Sabe quando todo mundo olha assim, fofo, sabe? Assim, era pra ele, né? O primeiro é trabalho, né? Assim, Sim. e de social foi muito legal, né? Porque é isso, gerou aquela ansiedade, tipo, o que vai ser o meu primeiro dia de trabalho lá no Sim. mundo corporativo, né? Tem que estar todo mundo de social, né? E aí, enfim, depois foi uma quebra, porque ele também levou super numa boa, né? Falou, bom, gente, talvez eu tenha ido aí um pouco demais no primeiro dia, Uhum. né? E aí, ao longo do processo, né, de que a pessoa, por exemplo, já entrou para o estagiário, né? É, cara, ser muito transparente. Sim. Pô, eu não sei fazer isso. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. A primeira vez eu vou te perguntar. Na segunda, pode ser que eu tenha dúvida ainda. Mas eu juro e eu me comprometo de que ali eu vou me desenvolver e não vou ficar retomando essas primeiras vezes com você. Uhum. Mas toda vez que é uma primeira vez no processo, isso até hoje, pra mim também. Uhum. Né, aconteceu essa semana, né, de me passarem um processo e eu virei pra minha liderança e falei: eu nunca fiz isso. O que eu faço? Uhum. Tipo, quem que é a pessoa com quem eu tenho que Por onde conversar? eu começo, né? Né? E era um processo assim, muito grande e muito novo. E aí o outro lado também é da liderança. Pô, é um estagiário, né? É uma estagiária. Tá começando, então, para além da questão técnica da pessoa, pô, ela talvez não saiba todos o que você espera que ela já chegue fazendo, ela vai precisar de um tempo para aprender. Tem a parte da maturidade também. Então, você também tem um papel de pô, não é assim que funciona. Quando você vai falar com fulano, ali você tem que falar de tal jeito, enfim, tem que também orientar essa pessoa para o mundo profissional das soft skills ali, das habilidades profissionais que precisam ser desenvolvidas. Então, os dois lados têm suas responsabilidades, de novo, né? Então, quem tá começando é ser vulnerável, é falar, ó, não sei fazer. Uhum. Sim. E se comprometer de, ao ouvir uma, duas vezes, ali já começa a entender esse processo. Mas também dos gestores, falar, pô, é um estágio, né? O estágio é pra isso, Aham. né? O estágio Exatamente. é pra se aprender, Exatamente. né? E tá tudo bem se a pessoa não gostar e sair de lá e falar, ó, vou pra outra área porque não é aqui que eu me encontrei, né? É esse momento. Independente também da época que você tá fazendo o seu estágio, com quantos anos você tá fazendo. O estágio é para essas descobertas. Foi no meu estágio que eu falei, não quero trabalhar com química, né? Sim. Foi nessa época que eu falei, ó, pra mim não é isso. Uhum. Então, todo mundo tem esse papel. E os gestores também têm que ser maduros, né, gente? Sim. Combinem, certeza. assim, é falta de maturidade você achar que o seu estagiário vai fazer o que um coordenador faz. Né? Não cabe. Sim. Né? Ou que ele tenha a mesma maturidade que uma pessoa que já está há 10 anos na empresa. Né? Ou que já passou por 30 outras. Não. Então, assim, é papel dos dois lados ser responsável com esse processo do estágio de quem está fazendo isso pela primeira vez. Sim. E o diálogo é quem vai apoiar as duas pontas a ter essa transparência, né? De pedir ajuda, saber ajudar, alinhar a expectativa. Acho que diálogo é chave. Total. Ainda mais porque é isso, né? É a primeira vez. Então, ninguém pode ser cobrado de errar na primeira vez. Né? Assim, pô, você não sabia e tá tudo bem. Naquele, enfim, por vezes a gente ouve, né? O custo de alguém ter errado pela primeira vez, você vai lá, demite e contrata outro, é muito maior do que o custo de a pessoa errou, você vai lá e ensina que aquela pessoa nunca mais vai errar aquilo. Exatamente. Porque ela viu que, pô, não tava certo, não tomou ali uma super bronca, enfim, uma super chamada de atenção, e ela aprendeu, pô, nunca, aquilo, ela não erra mais. Né? Aquilo que ela aprendeu que ela tá fazendo pela primeira vez. Com Acho certeza. isso genial. Bem, né? Esse assunto aqui, ele rende Rende. muito, porque a gente vai lembrando de experiências e, enfim, carreira é sempre recheado de primeiras vezes, mas a gente precisa caminhar aqui para o nosso encerramento, né? O papo super bom. Victor, eu quero muito te agradecer por estar com a gente na primeira vez do nosso podcast. Imagina. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. Espero que a gente tenha oportunidades aí de trazer você de novo para bater papo sobre outros temas. Com certeza, não, contem comigo, foi a minha primeira vez também aqui, Todo então mundo estreando. cheguei com medo, eu tô Gostou? nervoso até agora. Gostou? Demais. Quem termina tá todo mundo tranquilo, eu tô bem mais tranquila do que no início, tudo fluiu. Não, com certeza. E contem comigo, né? Eu vejo que o projeto é incrível, tudo que vocês desenvolvem é de um impacto imenso e imensurável, né, para a vida desses jovens e para todos os jovens, então, que também
Então, vendo e ouvindo a gente, Uhum. né? Façam as coisas, se arrisquem, né? Mesmo com medo. Sim. A gente. A vida é muito curta mesmo pra gente ficar com medo do que os outros vão pensar. Ainda mais quando a gente é jovem, que a gente comentou, né? Exatamente. Pô, vou deixar de fazer isso pela primeira vez porque alguém tá me julgando por conta de uma pressão social. Não, cara, faz, né? Uhum. Arrisca, tenta essa bola, por que não? Né? E quando for adulto, tenta também. Continua tentando. Né? Essas primeiras vezes são muito boas e te colocam em situações novas, de conhecer pessoas novas, com experiências novas, né? Que seja no mundo no mundo acadêmico, no mundo dos estudos. Então, estudar uma coisa nova pela primeira vez, né? Arriscar uma universidade diferente, um curso diferente, um tema diferente. E arriscar empregos legais também pela primeira vez. Então, pô, você tem um sonho de trabalhar ali, tenta ver como que funciona, conversa com alguém. Eu lembro da primeira vez, e aí, desculpa estender um pouco mais aqui. A primeira vez que eu mandei uma mensagem pra alguém falando assim, eu quero conversar com você porque eu acho o teu emprego incrível. Uhum. Falei, nossa, que vergonha. Estou Sabe sempre quando- julgado. Aquele bem de vídeos de internet, assim, que você manda o enter abaixo do computador e você fica assim, meu Deus. O que vai acontecer agora? A Terra para de girar e o mundo acaba. Exatamente, assim, morrendo de vergonha e quase que pedindo pra pessoa nunca te responder. Aham. E a pessoa responde, Uhum. sabe? E ali você fala, caraca, a primeira vez que eu vou vou falar com alguém do mundo profissional, de alguém que eu admiro, de um cargo que eu quero assumir um dia no futuro. Então, arrisca, Sim. né? Vai dar muito medo, né? Vai fracassar por vezes também, e tá tudo bem, a vida é feita de fracassos por vezes. E aí a gente tira o aprendizado disso, não Com fica ali certeza. lamentando muito, aprendeu, doeu, superou, bola pra frente, próximo. Próximo. Sim. Tem um ponto também, né, que é tão importante quanto saber aquilo que você gosta, é saber aquilo também que você não gosta. E você só vai saber isso Viver esse ano. tentando algo pela Exato. primeira vez. Total. Bem, então é isso. Agradecemos a sua presença, Vitor. Foi super bacana, super importante, super agradável. Muito bom conversar contigo. E esperamos que vocês tenham gostado também do nosso primeiro episódio, fazendo algo pela primeira vez aqui também. Então, deixe o seu comentário. Para nós é muito importante o feedback de vocês, então não deixa de participar. Vai lá, comenta no YouTube. A sua opinião é o que vai nortear o nosso trabalho daqui para frente, né? Exatamente. Super obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Fiquem ligados nas redes sociais para saber o tema do nosso próximo episódio e a gente se vê. Valeu! Tchau!